Olá, nação corintiana, aqui quem fala é a Vanessa, do canal Vanessa Corintiana. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curte, compartilha, comenta aí o que você tá achando, dê a sua opinião também, porque é muito importante para mim. Esse é o segundo vídeo do canal e aqui no canal vocês já sabem, né? A gente fala muito de Corinthians, Corinthians minha vida, Corinthians minha história, Corinthians meu amor. E hoje, principalmente, porque hoje o Corinthians joga pela Copa do Brasil. E a Copa do Brasil é o meu torneio preferido. Eu adoro a Copa do Brasil, porque eu gosto de torneios de mata-mata. Então a Copa do Brasil aí tá entre os meus preferidos. O Corinthians joga hoje, né? Hoje à noite. Para quem não sabe, a Copa do Brasil é uma dos campeonatos mais democráticos, né? A gente fala assim do futebol brasileiro, porque ele começa lá em fevereiro com 80 times, né? E aí, na sua primeira fase, tem times do Brasil inteiro, da Série A até a Série D. E tem times aí que nem tem séries, né? Que participam, mas não estão em nenhuma série. E os grandes clubes, né, os grandes times, como o Corinthians, ele entra apenas na terceira fase do campeonato da Copa do Brasil, né? E o Corinthians entrou aí entrou aí na terceira fase, fez sua estreia aqui na minha cidade, Londrina, contra a Portuguesa do Rio de Janeiro. Óbvio, né, que eu fui lá no Estádio do Café, fui lá torcer pro Corinthians, fui na frente do hotel recepcionar a torcida, recepcionar os jogadores, né? Fui com a torcida ali recepcionar os jogadores do Corinthians, consegui fazer várias fotos, consegui o autógrafo do Cássio, fiquei muito feliz desse contato com os jogadores. Eu nunca tinha tido, foi uma experiência muito incrível. E aí à noite eu fui lá no Estádio do Café torcer pro Corinthians. O Corinthians entrou aí com os miúdos, né? Entrou com o time, com a molecada, né? Não vou falar nem o time reserva. Foi a molecada mesmo ali que conseguiu um empate diante da Portuguesa. E aí do jogo de volta, que foi lá na Neoquímica Arena, o Corinthians ganhou de 2-0, como sabemos bem, o Corinthians jogou bem e venceu de 2-0. Depois jogou contra o Santos, o primeiro jogo foi em casa, lá na Neoquímica. O Corinthians é muito forte dentro da Neoquímica, isso aí todo mundo sabe, inclusive os adversários, né? Corinthians aí conseguiu ganhar de 4-0, amassou o Santos do meu pai, foi 4-0, o Corinthians jogou muito bem. E aí o jogo de volta foi lá na Vila Belmiro, e foi aquele jogo lá que o Corinthians perdeu de 1-0, já estava, né, classificado praticamente, perdeu de 1-0 e foi aquele momento ali que teve aquela invasão ali dos torcedores do Santos, que tentaram agredir o nosso glorioso Cássio. Infelizmente foi contido ali pelos seguranças, mas foi uma situação muito triste, né? E agora, hoje, o Corinthians volta a campo pela Copa do Brasil, vai enfrentar o Atlético Goianiense. Lá na hora do sorteio era um dos times que eu gostaria que o Corinthians jogasse. O Corinthians, o ano passado, foi eliminado na Copa do Brasil pelo Atlético Goianiense. Não temos boas lembranças, né? O Corinthians perdeu dentro de casa no jogo de ida. Então, esse ano o Corinthians tem a chance aí de dar o troco, de fazer uma revanche maravilhosa contra o Atlético. Eu tenho certeza que o Corinthians sim vai ganhar, vai classificar, com todo respeito ao Atlético Goianiense, mas o Corinthians é muito mais time. É um time totalmente diferente daquele time do ano passado. Então eu acredito aí que o Corinthians sim vai ganhar pelo menos de 1-0 hoje, lá em Goiás, e depois em casa a gente sabe que o Corinthians é muito forte, tem time aí para golear o Atlético Goianiense. Eu, como uma bela corintiana, já tô pensando lá na frente, e o time que eu torço assim pro Corinthians passar de fase aí, chegar nas finais, e o time que eu torço lá do outro lado do chaveamento
é para o São Paulo passar e o Corinthians e dar esse clássico majestoso aí, Corinthians e São Paulo na final, imagina, da Copa do Brasil. Seria muito emocionante, né? Ver Corinthians e São Paulo na final. Lógico que eu tô pensando lá na frente, mas vamos jogar hoje primeiro, vamos ganhar. E aí o Corinthians entra em campo hoje, provavelmente aí com força máxima, estão todos à disposição do Vitor Pereira. Eu acredito só o Cássio ali que tá na dúvida se vai, se não vai pro jogo, mas eu acredito que sim, pelo que eu venho acompanhando aí as notícias. E ali o meio-campo, que o Fausto Vera pode estrear hoje pelo Corinthians, né? Já viajou com a equipe, se apresentou ontem, já assinou contrato, já viajou. Na verdade, ele nem teve apresentação oficial, né? Ele só já treinou e já viajou com a equipe, então pode ser que sim, ele estreie hoje sem ter tido uma apresentação oficial, mas a gente já tá aí muito cheio de expectativa aí para essa estreia do Fausto Vera. E hoje vamos todos torcer para o nosso timão. 1-0, 2-1, é jogo para nós, hein? E eu vou ficando por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, ó, se inscreve aí embaixo, curta, compartilha, ativa o sininho para receber todas as notificações e vai, Corinthians!